Olá, hoje iremos acompanhar o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 11, do versículo 42 ao 46. Ajude o canal se inscrevendo e compartilhando este vídeo. Naquele tempo, disse o Senhor: Ai de vós, fariseus, por que pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus? Vós deveríeis praticar isso, sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas, e de serdes cumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. Um mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insultas-nos também a nós. Jesus respondeu: Ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas, nem com um só dedo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Santo Ambrósio escreveu: Aqui nossos corpos são comparados a coisas terrenas e frágeis, que se quebram ao menor golpe. O que está dentro da alma é facilmente revelado através dos sentidos e dos movimentos do corpo, da mesma forma que o que uma xícara contém é visto de fora. Portanto, não há dúvida de que com a palavra taça se manifestam as paixões do corpo. Observemos que não é o exterior deste copo e deste prato que nos contamina, mas sim o interior. Porque o Senhor disse: Mas o seu interior está cheio de pilhagem e maldade. O Senhor, como bom professor, nos ensina como devemos limpar a impureza do nosso corpo, dizendo: Isto, porém, permanece, dá esmola, e todas as coisas vos serão limpas. Veja quantos remédios aqui. A misericórdia nos purifica, a palavra de Deus nos purifica, conforme está escrito, em João 15, versículo 3, vocês foram purificados pela palavra que eu lhes falei. Toda esta magnífica passagem pretende convidar-nos a tornar-nos simples, condenando as coisas supérfluas e terrenas dos judeus. No entanto, ele lhes oferece o perdão dos seus pecados se exercerem misericórdia. Ou porque não prestam atenção ao julgamento ou ao amor de Deus, dos primeiros porque não se concentram nisso na sua conduta, e da caridade porque não amam a Deus de coração. E para que não nos percamos fixando a atenção na fé e abandonando as boas obras, ele resume em breves palavras a perfeição do homem fiel, para que ele mereça ser aprovado pela sua fé e pelas suas boas obras, dizendo: essas são as coisas que você deve praticar sem omiti-las. Ele também repreende a arrogância e o orgulho dos judeus, porque queriam ocupar os cargos de topo. Segue-se então: ai de vocês, fariseus, que amam os primeiros assentos. E como os túmulos, que estão escondidos, escondem o que são, enganam a vista de quem passa por eles. Por isso ele diz: e que são desconhecidos dos homens que passam por eles, isto é, embora exteriormente pareçam magníficos, interiormente estão cheios de corrupção. São Cirilo escreveu: mas o próprio Jesus Cristo, que conhecia a maldade destes fariseus, condescendeu com eles para ganhá-los, como bons médicos, que esbanjam os seus remédios nos doentes mais graves. Daí segue: e quando ele entrou, sentou-se à mesa. O indisciplinado fariseu deu ocasião às palavras de Jesus Cristo, que ficou escandalizado, porque acreditando ser justo e profeta, não agiu segundo o costume irracional do seu povo. Por isso, continua, então o fariseu, debatendo consigo mesmo, começou a dizer: por que não se lavou antes de comer?
O Senhor poderia ter usado outras palavras para advertir aquele fariseu malvado, mas ele aproveitou a oportunidade e formou seu argumento com base no que tinha mais em mãos. Assim, como estavam à mesa e durante a refeição, peguem, por exemplo, o copo e o prato. E ensina que assim como os vasos que são apresentados à mesa devem estar limpos de toda sujeira externa, assim todos os que servem sinceramente ao Senhor devem ser lavados e limpos, não apenas da impureza do corpo, mas daquilo que está escondido no fundo da alma. Ou ele diz isso para repreender os fariseus, porque eles ordenaram aos homens que estavam sujeitos a eles que observassem esses preceitos, apenas que eles eram motivo para maiores retornos. Por isso não pouparam nem a menor parte dos vegetais, ao mesmo tempo que não se preocuparam em exortar a caridade para com Deus e negligenciaram a justa censura do julgamento. Até amanhã.